Fala galera, aqui é Viver de Dividendos. Hoje é dia 12 de janeiro de 2022. Estamos falando aí do Brasil, estamos começando mais um Papo Dividendo, o seu podcast de notícias sobre o mercado americano. Temos muita coisa para falar hoje, então sem mais delongas, vamos começar falando aí de umas novidades aí na área da medicina aí. Foi feito aí o primeiro transplante de um coração de um porco para um ser humano. Eles pegaram o coração de um porco, fizeram um tratamento genérico ali naquele coração e transplantaram esse coração do porco para um ser humano. Esse senhor, ele tem 57 anos, de Maryland. Ele já tinha recebido um marca-passo lá de porco, tinha recebido algumas células de porco ali. E de acordo com ele, era tipo, ou eu fazia esse transplante ou eu iria morrer. Ele passa bem, estão acompanhando ele e a gente tem... Por que a gente está trazendo essa notícia aí? Porque tem duas empresas no mercado de ações que estão responsáveis por essa operação aí dos porcos, que é a United Therapeutics, que tem participação na Revivicor, uma subsidiária dela. Então o código aí listado na Nasdaq, no código UTHR. E também tem uma outra que é a Kiniksa Pharmaceutic. As duas, a UTHR, que é a United Therapeutics, subiu 8% com essa notícia aí do sucesso no transplante. É impressionante. Toda vez que começa a gravar, esse carro do som passa, cara. Eu tento até trocar o horário, mas não sei se dá pra ouvir aí, captar aí no fundo. Mas é impressionante. 8 horas da manhã, um desgramado com carro de som na rua. Isso deveria ser proibido, né, cara? Mas vamos lá. A United cresceu 8%, cotação valorizou 8% com essa notícia do sucesso do transplante. E a KNSA, que é essa Kiniksa Pharmaceutic, que subiu 5,8%, quase 6% aí, depois aí dessa questão. Tem hoje aí cerca de 106 mil pessoas atualmente na fila de espera do transplante. Então é um mercadão aí para essas duas empresas. Para quem gosta aí de empresas de biotecnologia, é um ponto interessante. Esses órgãos aí modificados geneticamente, eu não sei se eu teria coragem. Na hora lá você tá para morrer, meu amigo, você aceita qualquer coisa. Mas ouvindo assim, você receber um órgão de um porco é meio complicado, né? Não sei se o porco tem muita compatibilidade com o ser humano, né? Eles usam ali várias paradas do porco aí para isso. Vou continuando ainda nessa seara aí da saúde, né? A gente teve aí algumas estatísticas lá a nível de vacinação nos Estados Unidos. E a gente tem 3 empresas que estão operando basicamente lá nesse setor, que é a Johnson Johnson, para quem é acionista da Johnson Johnson, essa notícia. A Pfizer, código PFE, e a Moderna, que código mRNA. Essas 3 empresas aí são as maiores ali na parte de vacinação no mercado americano. Por que eu estou falando sobre isso? Porque está começando a ventilar lá uma terceira dose e tal, eles já estão aplicando lá. Aqui no Brasil também acho que está essa questão da terceira dose. E a partir do momento que você vai aumentando o número de doses nessa pesquisa, vai diminuindo o número de pessoas vacinadas. Então até as pessoas mesmo que estavam sendo vacinadas, quando você começa a falar, precisa de mais uma dose, precisa de mais uma outra, precisa de mais uma outra, eles estão começando a ficar céticos com relação a esse processo. Então, eles até o próprio Anthony Fauci aí, do secretário lá de saúde lá dos Estados Unidos, médico-chefe lá dos Estados Unidos, ele começou a mudar até a terminologia. Eles usavam antes totalmente vacinado e eles estão começando a usar agora uma terminologia já de mantendo suas vacinas em dias, porque eles já entenderam que esse negócio de dose aí não vai parar. Inclusive a Espanha, que foi o primeiro país a tratar o Covid como uma situação endêmica, como uma gripe, vai continuar aí e não adianta você achar que vai sumir o mês que vem, que não vai. Bom, por que a gente está falando sobre isso? A Moderna fez um contrato novo com os Estados Unidos, e ela anunciou que estava aumentando aí, ela tinha feito inicialmente em novembro um contrato de 17 bilhões com a venda da terceira dose e aumentou agora esse contrato para 18,5 bilhões de dólares no ano de 2022. Então é muito dinheiro rolando aí nessa questão dessas vacinação do Covid, é uma grana muito alta e a gente vê aí que, eu não sei, eu não entendi muito bem porque que eles estão aumentando esse fator aí esse contrato com a Moderna, né? Porque, por exemplo, 74% da população americana tomaram uma dose da vacina, incluindo aí a Johnson Johnson.
A segunda dose da vacina foi para 62% já da população. E agora a terceira dose, apenas 36% da população tomou. Então você vê que os números estão caindo drasticamente, principalmente agora na terceira dose. A Moderna disse que vai estar terminando aí a vacina especificamente contra essa cepa do Omicron lá, né, em outubro de 2022. Talvez seja por isso esse aumento aí do contrato de 1 bilhão aí do governo. Já estão na esperança deles entregarem já essa vacina em 2022. Mas, de modo geral, então, para quem é acionista dessas 3 empresas aí, tem um ponto positivo para quem é acionista da Moderna, que conseguiu um contratinho ali de 1 bilhão a mais. Das outras duas, o pessoal tem que começar a ficar atento, porque o número de vacinados está caindo cada vez mais. E a nível financeiro dessas empresas, isso é preocupante. Bom, tem uma aquisição muito maneira que a gente vai falar aqui, que é o pessoal da Take-Two, que é dona do... até o momento vai ser a maior aquisição na parte de games, né? O pessoal da Take-Two, eles são donos do GTA, NBA 2K, BioShock, esses jogos aí. É uma empresa especializada em jogos. Adquiriu a Zynga por 12,7 bilhões de dólares, meu amigo. Pagou caro na empresa. A Zynga teve um momento de cotação de 40%, ou seja, o valor de mercado dela deu uma valorizada. Foi aí para 8 dólares e 44. A Zynga é dona da franquia Farmville, CSR Racing, Empires e Puzzles. Eles são focados mais no mercado de jogos mobiles. Ela havia caído ano passado, com esse aumento aí, com essa valorização de 40% na cotação dela, para pegar a compra da Take-Two. A Take-Two ofereceu esse valor de 12 bilhões, que daria essa valorização de 40%. Chegou mais ou menos ao preço que eles estavam cotados em agosto do ano passado. Porque o que aconteceu? A Apple tinha anunciado que estaria mudando ali as políticas de privacidade e não ia permitir mais a venda de publicidade direcionada. E ia afetar muito os preços, aí, o resultado da Zynga. E aí acabou que eles optaram aí por vender e a Take-Two chegou no mercado e comprou eles. Bom, o pessoal não gostou muito do resultado, o pessoal dos acionistas da Take-Two não gostaram muito do resultado, até porque ela pagou um prêmio muito alto para uma empresa que está passando por dificuldade financeira, que está passando por complicações e não tem uma franquia de jogos muito pesada. Então pagou aí muito alto e os acionistas não curtiram muito, teve uma queda nas ações da Take-Two de 13% aí para o dona da franquia do GTA, sofrendo aí com essa aquisição que não foi bem vista pelo mercado. Eu também acho que pagaram um pouco caro nesse sentido e poderia ter esperado ela sangrar um pouco ali, talvez com a Apple, para poder comprar depois mais para frente um pouco mais barato, né? Bom, antes da gente entrar em mais 4 notícias aqui que eu tenho para falar com vocês, a gente só fazer um parênteses aqui, a gente lançou ontem, aliás hoje, né, na verdade, um post lá no viverdividendos.org, para quem me acompanha aqui pelo YouTube, acessa lá viverdividendos.org. Eu coloquei o post da minha carteira, o resultado da minha carteira da Top Picks em dezembro. Então, o pessoal que tem as ações da Top Picks em dezembro, nós colocamos ali um target de $1.000 investido em cada ação. Óbvio que você não precisa de fazer esse target, é só para a gente medir a rentabilidade da carteira. Mas nós tivemos uma valorização de 32% em dezembro. É um IRR anualizado que eu fiz. Eu estava fazendo IRR mensal, acabei mudando para o anualizado, que fica melhor para a gente ver. Então, nós tivemos 32,4% de valorização anualizada em dezembro, tá? Não foi só dezembro, 32 não. Esse aí é um resultado anualizado usando o IRR, né? O ATIR, né? A taxa interna de retorno. Se você for considerar o câmbio, né? Nós teríamos aí 37% de valorização de rentabilidade com essa carteira nossa aí da Top Picks de estoques. Só ações, são as ações ali, 8 ações que eu considero as melhores ações do mercado a nível de fundamentos, e com um resultado aí de 37% no mês, no ano, é muito interessante. Poucos ativos aí, poucas carteiras vão te dar esse retorno. Então vale a pena. Como que faz para você acessar? Você vai acessar lá o nosso site, vai ter lá ex-dividend,
tem um bannerzinho no alto, você vai lá e assina e você vai ter acesso a essa carteira e também relatórios que a gente faz aí todo mês, ou pelo menos tem que fazer todo mês, sobre o balanço das empresas. Bom, vamos falar agora da Airbus. A Airbus tomou aí pelo terceiro ano consecutivo, continua aí como líder, como a maior fabricante de aeronaves do mercado mundial. Ela tomou esse posto da Boeing, que está sofrendo muito com os problemas. Eu até falei em alguns podcasts passados aí, podcast de áudio mesmo. A Boeing teve um problema no 737 MAX, que caiu, uma falha de desenvolvimento do avião. E a Airbus aproveitou muito bem disso. Desde 2012, praticamente, a Boeing dominava o mercado, né? Desde 2012 que a Airbus tinha perdido esse posto aí de maior fabricante de aeronaves para a Boeing. E agora com essa falha aí no 737, fez com que a Boeing caísse bastante aí. A Airbus anunciou aí que entregou 611 aeronaves em 2021, bem acima da meta que eles estavam colocando de 600 aeronaves, então passou 11 aeronaves ali para eles, e bem acima do que eles venderam em 2020. 2020 a Airbus vendeu 566 aeronaves. A Airbus é francesa, está no mercado OTC. Com o resultado, não deu muita subida na cotação, subiu 0,2%, pouca coisa, mas, enfim, o resultado foi bem positivo. Ela entregou 302 aeronaves dos clientes até novembro. Não, isso aqui é a Boeing. Para você comparar com a Boeing, porque só temos resultados só até novembro. Teríamos aí 302 aeronaves. O total que eles estimam que deve fazer até dezembro, 337, contra 611 de venda da Airbus. A Airbus não só ganhou, mas como ganhou disparado no número de vendas comparado com a Boeing, né? Então a Boeing está muito ruim nessa questão aí de entrega de aeronaves comerciais e precisam de tomar alguma medida aí. Só para vocês terem uma noção do fluxo, né? Em dezembro, a Airbus anunciou que foi um dezembro muito forte para eles, né? Eles entregaram 93 aeronaves em dezembro. Os caras trabalharam frenético lá, os franceses estão fazendo turno dobrado lá para entregar esses aviãozinhos. 93 aeronaves em dezembro, 58 em novembro e 36 em outubro. Isso aí são os números aí da Airbus aí, que já pretende em 2022 entregar, já está com 771 aeronaves vendidas para 2022. Então a gente vê aí que ela deve aí continuar batendo a Boeing em 2022, vai ser difícil para a Boeing se recuperar disso. A Airbus que está com esses 700 e pouco porque fechou 2 contratos muito importantes com a KLM, da holandesa KLM. Eu quase sempre eu uso a KLM para ir para a Europa, é muito bom a KLM, eu gosto bastante. E a Qantas na Austrália, uma outra operadora australiana. Para quem vai para a Austrália deve conhecer mais. Essas duas empresas agora vão passar a usar a Airbus e a Boeing perdendo aí mais mercado, né? Bom, vamos falar um pouquinho da Apple agora. A Apple está em conversas aí com a Major League Baseball para poder fazer as transmissões dos jogos no seu Apple TV Plus durante a semana. Isso porque a Disney, a ESPN, né, que pertence à Disney, não quis renovar o contrato dos jogos de beisebol durante a semana. Então a Apple está tentando pegar esses jogos durante a semana para poder transmitir da Liga Nacional. É uma tentativa da Apple de bater de frente aí contra outras operadoras, né? Como por exemplo a Amazon está fazendo a transmissão da NFL, então eles estão aí tentando fazer essa parte de streaming aí de esporte também. Então pode ser que role, estão em conversação, foi uma notícia que saiu aí no New York Post, não dá para saber ao certo se vai rolar mesmo ou não. Falando aí da Tesla, nossa penúltima notícia, depois a gente vai falar um pouquinho da Nvidia, mas a Tesla fechou um contrato grande com a Tamark, nas minas da Tamark, da Taylor Metals. Ela é uma empresa londrina, mas a mina fica em Minnesota. É um acordo de fornecimento de níquel para suas baterias elétricas nos carros da Tesla. A Tesla vai comprar aí 75 mil toneladas métricas de níquel da Taylor Metals, que daria aí mais ou menos 165 milhões de libras. Esse contrato aí de commodity de níquel é negociado na Bolsa de Londres, a London Metal Exchange. Então, por isso que o preço está em libra.
Essa Tamac, essa mina de Taramak, estou falando o nome errado aí, Taramak, ela pertence aí tem uma participação de 51% da Rio Tinto, para quem é acionista aí da mineradora Rio Tinto, está listada na Bolsa de Nova York com o código RIO, é isso mesmo, nome da cidade aí do estado brasileiro. E, na verdade, ela possui 49% e tem o direito para aumentar para 60%. A Taylor que tem 51%, inverti a notícia aqui, tá, pessoal? A Taylor tem 51% da mina e a Rio Tinto tem 49% e pode expandir até 60%. Então, uma boa notícia aí para a Taylor Metals. Bom, para finalizar nosso cast aí, vamos falar um pouquinho da NVIDIA, que caiu 5% por conta de complicações aí na aprovação. A NVIDIA havia comprado a ARM. Para quem não conhece, em muitos mercados de chips, né? A ARM, basicamente, quase todos os chips que tem aí no celular, em dispositivos muito pequenos, a ARM domina esse mercado de chip. A NVIDIA havia anunciado a aquisição deles por 40 bilhões e está com problema ali na hora de aprovar isso, tanto ali com o pessoal do Reino Unido quanto com o pessoal americano, por conta dessa dificuldade aí de conseguir aprovar questões regulatórias, né? A NVIDIA caiu esses 5%, mas vamos acompanhando para ver se eles batem o martelo. Se sair alguma notícia, a gente traz aqui. O cast de hoje foi um pouco longo, como eu falei com vocês, tinha muita notícia, mas valeu a pena. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês gostem desse cast. A gente vai ficando por aqui. Um abraço e até a próxima. Valeu, pessoal!